Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Parte 3 dos momentos polêmicos que passaram na Sapucaí. Hoje eu trago um caso da Unidas da Tijuca, outro da Porto da Pedra e dois da Beija-Flor de Nilópolis. E desde já agradeço as visualizações de todos vocês, pois mesmo não tendo carnaval e nem desfiles, o meu canal vem obtendo números bem expressivos quanto a visualizações dos vídeos. Valeu pessoal! E bora lá para o episódio de hoje. E o primeiro caso é do ano de 1975, a escola de samba a Beija-Flor de Nilópolis. Eu sei que em 75 ainda não existia o sambódromo, a Marquês de Sapucaí ainda não era utilizada para os desfiles, mas eu não podia deixar de fora esse caso da Beija-Flor. O teu tão polêmico passado não podia passar batido aqui na nossa série. Bom, para quem não sabe, do ano de 73 até o ano de 75, a escola de Nilópolis tomou lado da ditadura militar. Fez enredos chapa branca, enredos ufanistas, exaltando os feitos do governo até então vigente. Em 1973, o enredo era Educação para o Desenvolvimento, no qual a escola falava da reforma educacional que estava ocorrendo pelos militares. No ano de 74, o enredo era o Brasil no ano 2000, que era uma visão do que seria o país em 30 anos devido ao tal milagre econômico ocorrido recentemente. E o ano de 1975, que foi o ano da grande polêmica, o auge da polêmica, o grande decênio, no qual a Beija-Flor, ou melhor, o Beija-Flor, ainda não era Beija-Flor, tá? Era o Beija-Flor, exaltou os 10 anos da ditadura militar, falando dos seus grandes feitos. E assim, a maior marca que existe dessa época é o samba enredo de 1975, que eu vou pegar aqui um trecho para vocês terem uma noção de como era. Lembrando o piso PASEP e também o fundo rural, que ampara o homem do campo com segurança total. O comércio e a indústria fortalecem o nosso capital. No setor da economia, alcançou projeção mundial. Então, esse é um trecho que eu peguei aqui do samba, que dá para perceber, né, que claramente é uma propaganda da ditadura militar. E, gente, essa proposta, né, esse lado que a Beija-Flor tomou nesse período, ele repercute até hoje nas rodas de samba, inclusive gera artigo, pois realmente esse passado, para muitos obscuro da Beija-Flor, não pode ser esquecido. E assim, como é que foi o desfile? Pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, ele foi praticamente um desfile militar com emblemas da Petrobras, da Marinha Mercante, do Senac, da Embratel, em meio a ritmo de samba. Não havia exatamente uma carnavalização. O objetivo realmente era exaltar o regime militar. Nada mais do que isso. Inclusive, o carnavalesco, que pela internet diz que era o Manuel Antônio Barroso, numa entrevista na quarta-feira de cinza de 75, um diretor relatou que, na verdade, ele era o autor do enredo. Ele vinha de Brasília, pelo que eu entendi, era um representante dos militares no Distrito Federal, que vinha para o Rio, escrevia um enredo e retornava. Nada mais do que isso. Eu realmente não sei, não ficou claro se ele desenhava ou fazia coisas do tipo, mas parece que não. E o que a Beija-Flor ganhava com isso? Segundo Anísio, apenas um telegrama, né, de elogio das autoridades, e nada mais do que isso. Mas, de certa forma, a escola conseguia até boas colocações. Ela tinha subido de 73 para 74, 75 era seu segundo ano no grupo principal, e ficou num honroso aí 7º lugar, numa posição até bem acima do que merecia, segundo muitos críticos da época. E as notas que ela levou foram em enredo, nota 7, letra de samba 7 e melodia do samba 9. E essa foi, digamos assim, a primeira polêmica da Beija-Flor de Nilópolis, a rainha das polêmicas do carnaval carioca.
Ano 2000, a Escola de Samba Porto da Pedra. Nesse ano, todas as escolas tinham um tema único, a comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. E a Escola de São Gonçalo tinha um enredo até complexo, que era referente ao imaginário idealista dos republicanos. E para variar, uma imagem que seria muito explorada nos desfiles seria da bandeira nacional. E no pré-carnaval houve uma divulgação de que a modelo Angela Bismarck viria seminua, os seios de fora, mas com uma pintura da bandeira do Brasil, o que causou um certo alvoroço, em particular para um delegado, que não gostou de nada e acusou a modelo de ato obsceno ao símbolo nacional. E aí chegou o dia do desfile, a Angela veio do modo como se esperava e o delegado ficou lá na apoteose, esperando ela terminar o seu desfile para prendê-la. E ao chegar na apoteose, nada aconteceu. Só ocorreu mesmo uma polêmica, pois a bandeira era estilizada, então ficou tudo bem, ela não foi presa, o delegado foi embora e o caso apenas serviu para dar mais mídia à modelo Angela Bismarck. O próximo caso é referente ao ano de 1986, a escola de samba envolvida, a Unidos da Tijuca. No ano anterior, deu-se fim à ditadura militar. Então, aquele sentimento de repressão que os compositores, os artistas em geral, sentido por cerca de 20 anos, estavam, enfim, libertos. E no Carnaval não foi diferente. E a Unidos da Tijuca aproveitou-se daquele momento e veio com um enredo sobre os 7 pecados capitais. Porém, o carnavalesco Vani Araújo apenas focou em um pecado capital, que foi a luxúria. Ou melhor, ele desenvolveu o enredo de modo a colocar os outros 6 pecados capitais na luxúria, como se a luxúria fosse algo normal do cotidiano. E a situação do enredo da Unidos da Tijuca ganhou grande proporção quando o seu samba enredo chegou às rádios. Na época, o samba enredo era muito tocado nas rádios, mas muito tocado mesmo na época de carnaval. E aí foi um verdadeiro escândalo, um verdadeiro absurdo na visão dos conservadores, o samba enredo, o enredo da Escola do Borel. Eu vou pegar aqui um trecho do samba com imagem do desfile transmitido pela Rede Manchete. Para os setores mais conservadores do país, o samba enredo da Unidos da Tijuca soou como um verdadeiro ato obsceno, como uma verdadeira vulgaridade. E não ficou apenas na parte conservadora, não. Inclusive sambistas como Dona Zica também achou o samba um verdadeiro escândalo. Algumas pessoas até cogitaram que o Morro do Borel não iria descer para o desfile em oposição ao tal disparate, ao tal absurdo que era o samba enredo. Mas isso acabou não ocorrendo. E assim, para a gente ter noção de como a mídia da época enxergou esse enredo da Escola do Borel, eu tenho aqui um trecho do Jornal do Brasil no dia 12 de fevereiro, que foi a quarta-feira de cinzas. Uma casa de massagem em plena Marquês de Sapucaí. E assim o JB resumiu o que foi o desfile da escola. Ele exagerou, tá? Não foi exatamente desse modo, mas para a gente ter uma noção de como isso foi visto na época. Para os jurados, a coisa não mudou muito não. A escola tirou em enredo notas 7 e 9. Em samba, as notas 7 e 8. E acarretou
que a escola foi rebaixada, ficando em último lugar. E chegamos naquele que é o momento mais polêmico da história do Carnaval carioca, o Cristo Mendigo. O ano não poderia ser outro, 89, a escola de samba não poderia ser outra, Beija-Flor de Nilópolis, e o carnavalesco também não podia ser outro, senão Joãozinho 30. E Joãozinho 30 era acusado de colocar o luxo no carnaval, de fazer desfiles luxuosos e tirar o espaço do sambista. Inclusive, no ano de 88, a Beija-Flor fez aquele que talvez tenha sido o desfile mais luxuoso da história do carnaval até então. E ele sempre respondia com a seguinte frase: pobre gosta de luxo, quem gosta de pobreza é intelectual. E aí a Beija-Flor foi fazer uma turnê no ano de 88 em Londres. E em uma das folgas, Joãozinho 30, ao passar por uma praça, ele viu uma mendiga com uma roupa em tiras. E ele comentou com a sua assistente que, mesmo daquela forma, ela se apresentava elegante. E daí vem o insight de tirar o luxo do lixo. Então surgiu naquela ideia de Joãozinho 30 a inspiração para o enredo do próximo ano, que seria Ratos e Urubus, larguem minha fantasia. E o enredo envolvia o lixo em diversos setores da sociedade. O lixo envolvido na política, na religião, nos programas infantis, que era um modo na época, e até no jornalismo. E agora vem a primeira polêmica dentro da polêmica. Joãozinho 30 estava fazendo o esboço do Abre Alas, que seria a Lapa do Rio de Janeiro, os Arcos da Lapa, rodeada por uma grande favela. E aí, o diretor de carnaval, Laíla, que todo mundo conhece, chegou para ele e disse que, em vez de fazer aquele desenho, aquela ideia da Lapa, colocasse um Cristo mendigo saindo do meio de uma favela. Isso são palavras do Laíla para o jornal O Globo no ano de 2014. Eu estou colocando aqui o trecho. Joãozinho 30 inicialmente recusou a ideia, mas momentos depois ele informa a diretoria da escola a sua grande ideia de trazer um Cristo mendigo no Abre Alas. O que deixou certamente o Laíla muito irritado, muito bolado com aquela situação. Mas ele falou nada. E o carnaval se aproxima e chegando praticamente às vésperas, no sábado, e o desfile seria na manhã de terça-feira, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, liderada pelo D. Eugênio Salles, faz um pedido à justiça para que o Cristo Mendigo, que estava sendo construído no barracão da Beija-Flor, fosse proibido de desfilar, pois aquilo seria uma afronta à religião cristã. Laíla e Anísio, patrono da escola, se encontravam em Copacabana e, ao receberem um telefonema, saíram correndo para o barracão. No meio do caminho, cada um teve uma ideia. Anísio teve a ideia de colocar Joãozinho 30 acorrentado em meio ao Cristo coberto. Já Laíla teve a seguinte ideia: colocar o Cristo coberto com a seguinte faixa: mesmo proibido, olhai por nós. E ao chegar no barracão, Joãozinho 30 estava nervoso e pega um carnavalesco, chama no canto e cada um coloca a sua ideia. Joãozinho 30 inicialmente rejeitou as duas, foi para a sua sala, minutos depois mandou reunir a imprensa e divulga a sua grande ideia, que o Cristo viria coberto, ele iria sair, mas coberto, e com a frase, mesmo proibido, olhai por nós. E mais uma vez a Laíla fica completamente admirado com aquela situação, pois pela segunda vez uma ideia dele passada pelo Joãozinho 30 como se fosse de sua autoria. E assim, gente, essa história ela ficou praticamente por cerca de 3 décadas como Joãozinho 30, como criador, tanto do Cristo quanto da frase. Mas o Laíla, no final dos anos 2000, ele acabou expondo a situação e Joãozinho 30 não rebateu. Então muita gente considera que realmente isso é verídico, a história do Laíla, tanto na ideia do Cristo quanto da frase que ficou famosa na história do carnaval. E aí, no dia, nas vésperas mesmo, na véspera do desfile, acabou que a decisão caiu
e a Beija-Flor poderia mostrar o seu Cristo mendigo esfarrapado para a avenida. Só que a repercussão do Cristo vem encoberto e com a tal frase, ela foi muito grande e causou assim uma grande ansiedade, um grande suspense por todos os setores de como que isso seria ocorrido, de como realmente a Beija-Flor viria. Então acabou que Joãozinho 30 ele acabou optando por Cristo vir coberto para aproveitar toda a repercussão que havia tido durante aquele pré-carnaval. Mas o Cristo estava liberado. E aí, na hora do desfile, foi toda aquela emoção, todo aquele frisão que todos conhecem. E assim, opinião pessoal. Claro, a passagem do Cristo coberto foi o grande momento desse desfile que se tornou antológico. Mas não foi o único grande momento. Na verdade, ele se tornou mais grandioso ainda devido a toda a abertura. Os figurantes fantasiados de mendigo, eufóricos, pulando, cantando samba, o carro convite, o estilo, toda aquela maneira diferente de começar o desfile da Beija-Flor, tudo isso contribuiu ainda mais para que aquela passagem do Cristo se tornasse um fato histórico. Não acabou aí não. Durante a apuração, a Beija-Flor de Nilópolis empatou com a Imperatriz no total de pontos, só que ao pegar as notas que haviam sido descartadas, Azul e Branco acabou sendo vice-campeã. Mas é curioso que as duas escolas comemoram o título. Inclusive dizem que os dirigentes da Beija-Flor saíram para Nilópolis comemorando e foram escutar a perda do título pelo rádio. Eles não se ligaram no regulamento e acharam que tinha empatado com a Imperatriz, quando isso de fato não aconteceu. Veio o desfile das campeãs e nas vésperas a justiça mais uma vez coloca uma proibição no Cristo mendigo. Só que dessa vez em relação à faixa. A faixa não poderia vir. Poderia vir coberto, mas não poderia vir com a faixa. Há mais um pedido da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E aí, no desfile das campeãs, mesmo sem a faixa presente, houve alguns dos grandes momentos da história do carnaval que acabou não tendo repercussão, que foi o Cristo sendo descoberto, uma tentativa de descobrir o Cristo durante o desfile das campeãs. Tirando aí a cobertura do Cristo. Um momento glorioso! Glorioso! Glorioso, gente! O povo aplaude e tem coragem. Estão tirando o negro de cima do Cristo. Acompanhem, pelo amor de Deus. Acompanhem o povo em êxtase. Jamais vão ver um espetáculo tão bonito, gente. Eu confesso que eu não sei se a Rede Globo transmitiu o desfile das campeãs. Eu acredito que não, porque se tivesse transmitido, certamente essa tentativa de descobrir o Cristo teria tido uma grande repercussão. Um outro grande momento envolvendo o Cristo mendigo. Na manhã seguinte, Dom Eugênio Salles estava impossibilitado, eu não sei por qual motivo, de fazer a missa de domingo e pediu para o seu auxiliar dar um grande sermão referente ao ato altamente profanatório que ocorreu na noite de sábado na Marquês de Sapucaí. Então está aí a grande polêmica do carnaval, que é envolvida de várias polêmicas, Não apenas pela sua passagem na avenida, mas sim pela autoria das ideias entre Laíla e Joãozinho 30, o próprio desfile das campeãs, que ocorreu aquele ato que a igreja considerou altamente profanatório, mas de qualquer forma ficou marcado na história do carnaval e foi aí contemplado recentemente com aquela enquete da Rede Globo como o maior desfile de todos os tempos, devido a essa entrada triunfal da escola de Nilópolis. Bom, gente, então foram esses casos de hoje. Se liga aí no episódio 4, onde eu vou trazer mais casos polêmicos para vocês. Valeu, abraços, até a próxima.